Mesmo sem encanamento, shampoo ou salões de manicure, pessoas da Idade Média adotavam as melhores práticas de higiene possíveis. Dito isso, eles tinham pouco com o que trabalhar, basicamente palha e sujeira. Como as pessoas se mantinham limpas quando a maioria dos camponeses tinha só um conjunto de roupas? Bom, fico feliz que você tenha perguntado, porque hoje vamos dar uma olhada em como era a higiene dos camponeses medievais antes de começarmos. Não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais temas relacionados à higiene você gostaria de ouvir. Certo, pessoal? Segurem o nariz, isso vai ser bem desagradável. Médicos na Idade Média seguiam o humorismo, teoria que relacionava órgãos, estações, elementos e temperamentos. Isso os levou a acreditar que a doença acontecia quando o corpo estava em desequilíbrio, o que por sua vez era causado por parasitas, que eles achavam que se originavam dentro do corpo das pessoas. O que eles não percebiam era que, na verdade, o problema era a má gestão dos resíduos. O fato de algumas pessoas não tomarem banho atraía parasitas, mesmo que lavassem as mãos com frequência. A falta de entendimento sobre a ligação entre sujeira, infestação e doenças deixava todos vulneráveis a parasitas e enfermidades. Ainda assim, as pessoas faziam o melhor com o conhecimento disponível. Hoje, tomar banho com frequência é comum. Já na Idade Média era diferente, ao contrário de Ryan Gosling, por exemplo. Ricos tomavam banho em banheiras de água quente, classe média usava banhos públicos, mas para camponeses isso não era fácil. Naquela época não havia água encanada, então os camponeses tinham que buscar água de poços ou rios até suas casas, carregando tudo à mão, o que significava que tomar banho exigia muito trabalho. Essa quantidade relativamente pequena de água precisava servir para um número relativamente grande de pessoas, talvez uma família inteira, e geralmente não era aquecida. Privacidade também era um luxo, já que a maioria dos camponeses não tinha um espaço adequado em casa. Eles tomavam banho ao ar livre e nem sempre usavam sabão, mas quando usavam, geralmente era uma solução alcalina, como sal com cal, que provavelmente eles mesmos preparavam. Mal valia o esforço, mas a maioria dos camponeses trabalhava manualmente o dia todo e cheirava a vários tipos de bunda. Tomar banho removia sujeira, suor, odores e evitava piolhos e pulgas. Embora alguns nunca tomassem banho, a maioria dos camponeses achava tempo, mesmo que raramente. Se você fosse o tipo de pessoa medieval que teve a sorte de viver em um castelo, então, na hora de fazer suas necessidades, você se sentaria em um banco, enquanto alguns tinham um buraco sobre uma abertura para a fossa, semelhante a um vaso sanitário. Os camponeses não eram tão afortunados. Usavam latrinas comunitárias, ou, na falta delas, câmara, vaso ou balde de dejetos. Mas esses precisavam ser esvaziados após o uso, geralmente em uma fossa próxima ou em um rio. E quanto ao papel higiênico, bem, não existia. Em vez disso, os camponeses usavam palha, grama, musgo ou feno para se limpar. Na época, alguns acreditavam que apenas o cheiro do lixo causava doenças, e não o próprio lixo. Então, para se livrar desse cheiro, algumas pessoas jogavam o conteúdo pela janela ou na rua, despejando os penicos do lado de fora. A casa era mal vista pela sociedade, e mesmo com regulamentações contra essas práticas, as pessoas muitas vezes ignoravam as regras. Como você pode imaginar, isso deixava as ruas imundas, e quando chovia, a água era contaminada. Camponeses medievais usavam gravetos para limpar os dentes, pois não tinham escovas. Eles gostavam especialmente de usar pequenos galhos de aveleira. Mas, na falta disso, alguns esfregavam um pedaço de lã nos dentes e depois enxaguavam a boca com água. E embora não pudessem comprar creme dental no supermercado, quem podia pagava por isso. Misturavam sal e sálvia para criar uma pasta que refrescava o hálito e branqueava os dentes. Dito isso, escovar os dentes não era tão importante para eles quanto é para nós. Por quê? Porque a dieta deles praticamente não incluía açúcar, então eles não sofriam com muitas cáries.
Porém, o pão moído em pedra que eles comiam fazia com que os dentes se desgastassem. Era uma situação mista. Se a higiene bucal do camponês não fosse boa e ele tivesse problema em um dente, precisaria removê-lo. E, como você deve ter imaginado, os camponeses medievais não tinham plano odontológico. Eles nem sequer tinham dentistas. Não, se precisavam arrancar um dente, iam ao barbeiro. Naquela época, barbeiros realizavam a maioria dos trabalhos dentários. Se isso já parece ruim, provavelmente não ajuda. Vale lembrar que, sem anestesia na época, os pacientes precisavam apenas se embriagar antes de tratar os dentes. O álcool, na verdade, era uma parte importante da medicina medieval, especialmente depois que os cirurgiões descobriram que o vinho podia ser usado para limpar feridas. Ah, vou ficar bem, só joga um pouco de Night Train e me deixa voltar ao trabalho. Camponeses medievais conviviam frequentemente com pulgas e piolhos. Na verdade, os parasitas eram um problema tão grande que os fabricantes de pentes começaram a adicionar dentes mais finos aos seus produtos para que pudessem ser usados para remover sujeira e piolhos. Alternativamente, as pessoas também podiam usar os dedos para fazer esse trabalho. E algumas pessoas até se reuniam com amigos para tirar piolhos uns dos outros como uma atividade social, tipo karaokê. Sem a pressão, as roupas também precisavam ser desinfestadas. Mulheres habilidosas em tirar piolhos de roupas e cabelos eram tão requisitadas que membros da Terceira Cruzada até as levavam junto na viagem. Era como tirar parasitas enquanto era defumado em uma guerra santa. Apostamos que essas mulheres estavam se divertindo. Existem poucos registros sobre higiene feminina medieval, mas historiadores acreditam que mulheres usavam diversos itens para coletar sangue menstrual. Muitas provavelmente usavam pedaços de trapos rasgados, enrolavam tiras de pano em um graveto ou coletavam musgo para usar como absorvente. É provável que algumas mulheres apenas tentassem evitar manchar as roupas sem tomar outras medidas. Autoridades religiosas impunham vergonha à menstruação, o que pode explicar a escassez de registros sobre o tema. Muitas mulheres já sentiam necessidade de esconder isso. Elas podiam levar ervas aromáticas ou flores para disfarçar odores. Como as mulheres medievais viviam menos e enfrentavam um trabalho pesado e pouca alimentação, a maioria tinha uma vida difícil. Também é possível que elas tivessem menos ciclos menstruais do que as mulheres têm atualmente. Falando sobre as mulheres na Idade Média, as camponesas cuidavam da casa, preparavam comida, ordenhavam vacas, cuidavam da horta, buscavam água, faziam manteiga, assavam pão e moíam grãos. As mulheres eram responsáveis por manter a casa e as roupas dos maridos limpas, conforme as expectativas da época. Esperava-se que removessem pulgas do quarto e da cama. Livros de etiqueta e conselhos recomendavam que mulheres usassem lençóis brancos para facilitar a visualização de insetos e parasitas. Algumas mulheres espalhavam folhas de amieiro no quarto para evitar parasitas. Em primeiro lugar, a maioria das cidades esperava que as pessoas mantivessem as áreas externas limpas, o que explica por que tantas mulheres varrem intensamente suas portas. Em filmes medievais, da próxima vez que você sentir que não tem nada para vestir, lembre-se de que os camponeses medievais normalmente tinham apenas um conjunto de roupas. Eles se vestiam em camadas para evitar lavar as roupas externas com frequência, algo parecido com o que fazemos hoje. Por quantos dias seguidos você já usou o mesmo moletom ou jeans? Roupas junto à pele eram de linho, peças de lã iam por cima das de baixo. Naquela época já se sabia que lavar roupas afastava parasitas, e livros de etiqueta recomendavam trocar a roupa de baixo diariamente. Se você só tinha uma roupa de baixo, realmente não era opção. Quem podia comprar mais de um conjunto de roupas, normalmente trocava de roupa uma vez por semana enquanto lavava o outro. Os camponeses, sem condições de pagar uma lavadeira profissional, lavavam suas próprias roupas no rio com sabão de soda cáustica.
Infelizmente, os rios medievais eram frequentemente poluídos com resíduos humanos, lixo e escoamento de dejetos de animais das ruas. Então, era uma verdadeira batalha. A dieta dos camponeses medievais era baseada no que cultivavam, como feijões, grãos, vegetais e cebolas. Isso não parece ruim, exceto pelo fato: se um camponês morasse perto de uma fossa ou fonte de água contaminada, o solo e a água usados para cultivar e preparar alimentos podiam ser facilmente contaminados por resíduos humanos ou animais. Já que não havia refrigeração, vegetais frescos eram impossíveis no inverno, e os grãos e tubérculos armazenados podiam apodrecer ou ser infestados por pragas. Fungos podiam envenenar grãos sem o devido cuidado. As pessoas podiam ter desconforto estomacal, diarreia ou doenças por comer comida estragada. Se o clima fosse ruim e as colheitas falhassem, muitos camponeses morriam de fome. Você deve estar curioso sobre a carne, certo? Era um luxo inacessível para muitos camponeses, exceto se conseguissem dinheiro para comprar ou abater um de seus animais. Eles precisavam salgar a carne para não apodrecer. Sobre hábitos alimentares, na Idade Média raramente se usavam talheres além de facas, então camponeses comiam com as mãos. Eles lavavam as mãos antes e depois das refeições, mas sujeira sob as unhas ou lavagem inadequada podia contaminar os alimentos. Então, era uma prática meio incerta, no máximo, surpreendentemente, para uma época em que a maioria das pessoas estava regularmente coberta de sujeira. O kit de etiqueta popular orientava a lavar rosto e mãos ao acordar e manter a higiene das mãos durante o dia, algo acessível até aos camponeses. Como isso não exigia muita água novamente, não eliminava o risco de contaminação, mas era melhor do que sujar todos os biscoitos. Os camponeses medievais geralmente dormiam em camas feitas de palha, que eram relativamente confortáveis e proporcionavam isolamento. Isso não parece tão ruim, mas aquela palha precisava ser trocada regularmente para evitar insetos e pragas, e muitos não se importavam ou não faziam isso com frequência suficiente. Assim, camponeses com esse colchão sofriam com percevejos, pulgas, piolhos e ratos na palha. Para combater a sujeira, misturavam flores perfumadas e ervas como hortelã, camomila e lavanda à palha. Se pudessem pagar, tinham lençóis de linho e cobertores de lã para dormir. Ainda assim, evitaríamos qualquer Airbnb gerenciado por camponeses medievais. Então, o que você acha? Você conseguiria viver como um camponês nessas condições? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir outros vídeos da nossa história estranha.